So let's get ready. Yes. Oh dear, there is an error. There is an error on Twitter. Never mind. Okay, so yeah, just Twitter. Twitter is not working, but there we go. So we are live on Instagram, and we are also live on LinkedIn, YouTube, and Facebook. So welcome everyone. Nice to see you here today. I don't know who's gonna be seeing this today or tomorrow, but it's always a pleasure to be with you. So there we go. Yes, Oco dos English, Alex, I am ready to be with you. Okay, so there we go. We are going live. Okay, on Instagram, LinkedIn, YouTube, and Facebook. So welcome everyone. I hope you're all doing well. So 7:07 in Brazil, now 8:07. Yeah, and then here in the UK, it's 8:10. So we are starting our journey today. So remember that this is not just a tip, não é só uma dica de inglês, né? Hoje a gente está entrando na live para você se dar bem nas entrevistas de emprego em inglês. Como é que você faz para se destacar nas entrevistas de emprego em inglês? Isso é super importante. Ah, Cris, mas eu não estou participando de nenhuma entrevista de inglês. Eu não preciso agora. Será que não? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E uma outra coisa. Eu sempre comento isso. Se você é empreendedor, empreendedora, você passa por entrevistas o dia inteiro, todo dia. Então vamos ficar craque, vamos masterizar essa arte. João, hello, my dear cousin. How are you? I hope you're well. Dona Clô tá aí também, sempre acompanhando. Dona Clô, por estar aí. Dona Clô, minha mamãe querida, love you, love you, love you. I miss you already. Já sinto falta de estar aí, né, no Brasil. Aqui, friozinho hoje, 5 graus, 5 degrees here. Autumn, right? All right, so tell us when here. Ok, João, vamos sim, vamos fazer uma festa. Ai, que delícia. Engraçado, eu fui para o Brasil, mas foi tão corrido. Não deu tempo de nada. Quando eu percebi, já estava na hora de ir embora. Até falei para minha mãe, falei, nossa, onde é que foi esse mês que eu não vi, né? Mas, enfim, a gente sabe que faz parte, né? Quando a gente vai para o Brasil, when we go to Brazil, there are so many things to organize, to sort it out, and things are not always easy. Então, para você que está aqui chegando hoje, é interessante, a gente vai falar hoje sobre entrevistas de emprego em inglês, né? Deixa eu arrumar aqui minha cadeira. E como é que a gente faz para ir melhor nas entrevistas, né? Então, hoje, inclusive, eu estava conversando com uma cliente, I was talking to a client this morning, and I was, ok, all right, aviso sim, João, a gente vai se encontrar, vai ser um grande prazer estar com vocês, viu? Muito prazer mesmo. It's gonna be great. So, there we go. Então, quando a gente vai para as entrevistas, gente, e não é só entrevistas, não. Por exemplo, você trabalha na área comercial, you work in the commercial area of your company or your own company, doesn't matter if you are working on behalf of someone or you have your own company. Então, não tem problema se você trabalha para alguém ou se você tem a sua própria empresa, né? O dia inteiro a gente tem que lidar com pessoas, né? A não ser que você seja programador e tal, mas mesmo assim você precisa lidar com pessoas. Eu já estava conversando com uma cliente e foi super interessante porque a gente estava comentando, we were talking about knowing the other person. Então, conhecer a outra pessoa, né? Qual a proposta que você traz e você conhecer quem é essa pessoa, qual o comportamento que ela tem. E aí eu estava até comentando, né? Eu sou analista DISC, I am a DISC analyst. DISC é uma ferramenta usada pelas Fortune 500, né? As empresas, as maiores empresas aí do mundo. E é uma ferramenta que vai mostrar quais as características comportamentais que você tem. So what are your behavioral characteristics? And it's very interesting to know that there are 4 types, okay, of personalities. And of course, those personalities, they can divide in other personalities. But then, of course, like we are gonna keep it simple. A gente vai manter simples, né? E vai falar das 4 personalidades. Então, você pode ter um temperamento mais dominante. You might have like a behavior that is more dominant. You might be an influent person, like more like a communicator, okay? You might be more like an analyst,
or you might be more like a planner, ok? Então você pode ser mais dominante, mais comunicador influente, mais analista e mais planejador, tá? E a gente tem essas 4 características. E por que que isso é importante? Why is this important? Quando a gente vai para uma entrevista de emprego, é importante a gente saber quem está entrevistando a gente e que característica que aquela pessoa tem como dominante. Por quê? O mais, como é que eu vou dizer? Mais aparente, né? Porque você não confunde com o dominante da característica de ser dominante, né? Então, assim, o dominante, o que ele vai. O que é importante para o dominante? What is important for a person who has a dominant personality? Results, okay? So, for example, I am kind of dominant and I also have a lot of the influencer, ok? Então, eu tenho bastante característica do influenciador e do dominante. Então, eu sou uma pessoa que gosto de me comunicar, mas eu me oriento por resultados. Então, se eu não estou tendo resultados, aquilo me incomoda demais, né? Quais são os meus resultados? Depende o que eu me proponho a fazer e o que eu estou conseguindo. E quando uma pessoa vai numa entrevista comigo, ou quando eu participo de um processo seletivo, o que eu vou estar buscando naquele candidato? What I'm gonna be looking at on the behavior of this candidate, ok? O que eu vou estar procurando nesse profissional? Eu vou procurar resultados. Porque eu sou orientada a resultados. Do you understand what I mean? Mas eu também quero uma pessoa que sabe falar, que sabe se comunicar. É claro que eu tenho um pouco mais de dificuldade com pessoas que são mais analistas, mais planejadoras. Por quê? Porque é o meu oposto. It's my opposite. I've been working on that for a long time, né? Eu estou trabalhando nisso. Então, eu tenho conseguido me adaptar no perfil mais analítico, num perfil mais planejador, mas não é o meu natural. It's not my natural ability. It's not by natural behavior, ok? Então, o que eu entendo? Eu entendo que eu tenho mais dificuldade de ser uma analista, uma planejadora, então eu me exijo um melhor planejamento. Então, algumas horas do meu dia, some hours from my day, I take as a planner. Because, of course, I would rather, and I prefer, in all manners, eu prefiro, de todas as maneiras, eu prefiro estar me comunicando, estar com pessoas, do que estar fazendo planilha. Mas todo trabalho exige uma certa burocracia. All work demands some kind of bureaucracy. Cris, mas por que você está falando isso? Hoje a gente não ia falar de entrevista de emprego? Então tá, né? Se você não sabe quem você é e onde você é bom, como é que você vai brilhar numa entrevista de emprego? What are you very good at? Okay, so it's important for us to understand our personality, our characteristics, for us to shine. Okay, because otherwise it's going to be a bit more difficult. If I don't know who am I, if I don't know where I'm going, how can I understand where I can shine? Yeah? Então é importante a gente entender onde é que a gente brilha, o que a gente faz de melhor. Então, assim, teve uma época, there was a time, one of my bosses, he thought it was a brilliant idea to ask me to produce reports based on spreadsheets, ok? Então, ele achou que era uma grande ideia me colocar num lugar onde eu ia ficar fazendo reports, né? Então, relatórios e spreadsheets. Spreadsheets, tabela de Excel, esse tipo de coisa. Gente, eu não sou analista, eu não sou planejadora. É uma habilidade que eu posso até ter, mas não é uma coisa tão fácil para mim. It's not something that is so easy for me. But if you put me with people, then I'm good with it, ok? Então me coloca com pessoas, eu sou muito boa. Cris, mas você vai fazer só o que você quer? Não. Eu aprendi a fazer pivot table, aprendi a fazer planilhas de Excel, eu sei fazer tudo isso. Mas é o meu cup of tea, como a gente fala aqui? Is it my cup of tea? Alright? No Brasil, qual que seria uma expressão para o cup of tea, né? Não é minha praia, né? Agora, se eu for falar it's not my beach, be careful, because the other day I was teaching a guy and he said, Chris, it's not my beach, and he used the incorrect pronunciation, so you can imagine the problem, right? Problema total, porque ele falou assim, não é, em vez de falar minha praia, ele falou aquela palavra mesmo, né? E eu falei, não fala isso, pelo amor de Deus. Primeiro porque esse joke não existe em inglês, essa brincadeira não existe em inglês. A gente aqui, no inglês britânico, a gente fala, it's not my cup of tea. Eu não sei se tem uma equivalência para o americano, sei que tem alguns professores aí me assistindo, né? Então, se tiver alguém que puder contribuir, como é que é no inglês americano, né? Porque americano não toma tanto chá, né? Ok? Mas aqui é parte do hábito, né? Tomar chá. Então a gente fala, it's not my cup of tea.
Não é exatamente a coisa que eu mais gosto de fazer, tá? Então, por que que eu tô te falando isso? Quanto mais você se conhece, the more you know yourself, the more you can leverage, the more you can potentialize your opportunities, right? So, it's very important for you to know where you want to get, but it's very important also to know what you don't want for your life. Okay? Because then you start to make choices and you start to position yourself. Positioning is very important for your career. Então, se posicionar, você ter um posicionamento na tua carreira é muito importante. Quem não se posiciona, né, acaba sofrendo. Por quê? Porque não tem oportunidades. Eu não me posicionei. Eu fiquei ali no morno, né? Okay, so it's important for you to position yourself. So let's go. Without further ado, we're going to be discussing the interview questions. Então, a gente está seguindo o que a gente fez um pouco na nossa conversa da semana passada, né? We were here, e a gente estava falando de entrevistas de emprego. Então, como é que você consegue ser mais assertivo na sua comunicação? Não só em entrevista de emprego, né? A gente usa esse jargão, entrevista de emprego, porque agora é uma época, it's a time of the year, é um tempo do ano que as pessoas querem mudar de emprego, elas querem novas oportunidades, elas querem um ano diferente ahead, né? They want a different year ahead. So it's time for us to plan 2024 or even 2025. I don't know. Okay. So I don't know what are your goals. I am not sure about it. É o que eu falei, né? Eu não sei quem que tá aqui assistindo, mas é sempre importante a gente lembrar que a gente tem objetivos para esse ano e como é que a gente atinge esses objetivos. How can we get there? All right. So having a very assertive communication, understanding where we want to be and planning for that, creating the structure that we need to get there. Eu não tinha esse planejamento, vou confessar. Quando eu comecei na área de coaching, caiu que nem um caminhão na minha cabeça, né? Eu entendi entender que eu não tinha tanto planejamento e eu não era tão analítica. Eu ia vivendo um dia atrás do outro. Eu queria resultado, eu tinha resultados, meus resultados eram muito bons, mas se eu planejasse meus resultados, eles iam ser melhor ainda, né? Iam ser melhores ainda, e foi isso que começou a acontecer. Eu comecei a me planejar um pouco melhor. Ainda tenho dificuldades? Claro. Não é meu natural ser planejadora. Então, às vezes, quando um cliente meu planejador, ele pede que eu tenha um planejamento, uma estrutura, às vezes eu me perco um pouco. Por quê? Hoje eu fiz vários atendimentos. Eu estou atendendo desde as 8 horas da manhã aqui de Londres, né? Agora são 10, então você imagina o tanto de coisa que já aconteceu hoje, ok? E é lógico que eu acabo me envolvendo na situação do meu cliente. Então, vou procurar, vou me informar, vou mandar informação, vou cortar vídeo, vou fazer recomendações, I'll send some recommendations to them. Então, a gente, né, eu acabo entrando nessa onda porque eu sou mais comunicadora. Ok? Então, a gente entender isso, porque normalmente isso é subconsciente. This is normally subconscious or unconscious, ok? Diferente aí, a psique ela é formada por 3 aspectos, né? A gente tem o nosso consciente, o subconsciente e o inconsciente, que são aquelas memórias que estão lá que a gente nem lembra que elas estão lá, ok? But somehow they are there. E é importante a gente se perceber e cada vez mais trazer do inconsciente ou do subconsciente para o consciente. Como é que a gente faz isso? Treino. Não tem jeito, tá, gente? A gente tem que se autoconhecer. Ok? There's no other way. We have to go through this self-analysis. Analisar a gente, né? Então, por isso que eu falo, eu venho numa trajetória, melhorei muito, porque eu comecei a entender como é que o meu mapa mental funciona. My mindset. I started to understand how does it work. One of my values, a very important value for me is freedom. É um valor muito importante para mim. Quando eu percebi que liberdade era um valor importante para mim, eu comecei a entender por que eu decidi ser autônoma. Ah, Cris, mas lembra que você falou que você trabalhou em empresas, né, muito tempo, e aí foi porque alguém marcou um X no seu currículo lá e você decidiu ser autônomo? Yes, I understand that. This is a part. But I could be there and I could say, oh, all right, now I want to find a job. I want to get a position. I want to have a career. But then I realized that I would be okay on my own. I could use my skills and my knowledge to pursue a new career. So I would like you to think about it, okay? And whenever I start a process, an interview process or a career coaching process, I always ask, where would you like to get? E parece uma pergunta fácil, né? Como que eu falei semana passada. Me fala um pouco de você. Tell me a little bit about yourself. And people, sometimes they don't know what they want. They don't know how to talk about themselves. Okay? They have no clue. They didn't rehearse. They didn't put it in writing. Então, colocar
escrito. Quem é você, o que que você faz, o que que você é bom, isso é super importante. Escrever, gente. Existem 4 pilares do inglês, 4 pillars of English. So the first one is listening, 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 because that's how you learned your first language, your mother tongue, okay? Then you were listening for 2 years. Once you were listening for a long time, for 2 years, you started to speak your language. Então, você começou a falar, depois de 2 anos escutando a sua língua materna, você começou a falar, e falou perfeito, né? No, you didn't speak perfectly. All right, you went through a process where your mom or other people, adults, they were polishing your abilities, your speaking abilities. E aí os adultos foram polindo as suas habilidades de fala, ok? E aí você foi para o próximo estágio. Quando você estava lá com 7 anos, 8 anos, aprendeu a ler. Ok? Primeiro foi ler, aprendeu sílabas, né? E depois que você aprendeu sílabas, after you learned about the syllables, about reading, then you started to writing. You start to write, ok? Então é só depois que você vai escrever. Porque escrever e falar você tem que ter um input criativo. You have to have your input. All right? The other ones, listening and reading, are passive activities. Então a gente tem as atividades passivas de aprendizado, ouvir e ler, ok? E as atividades ativas de aprendizado, que é escrever, ok? Falar e escrever. Escrever vem por último. Por que vem por último, Chris? Why it comes last? Because you have to master the first abilities, otherwise you're not going to be able to write, okay? So that's where some schools, they get it wrong. Of course, adults, they can do it all together at the same time. But then if you start from the grammar, then it's going to be a bit more difficult for you to follow. Então, se começar da gramática, é um pouco mais difícil para você acompanhar. Cris, não tô lembrando, porque eu treino inglês, mas depois eu esqueço, não entra na minha memória de longa duração. Tem um provérbio que fala assim, I'll tell you the story, okay? So, the master invites the trainee to have a tea, okay? So, when the trainee is there, the trainee starts to talk to the master and he wants to be important for the master, right? And then he starts saying, I know how to do that. I am good at this. I'm good at that. This is very important for me. I'm this, I'm that. I traveled. I have this experience. I'm this, I'm that, I'm that, I'm that. Oh, my ego is so inflated at the moment, okay? So then the master is listening to that. And then he says, would you like some tea? And then he says, okay, yes, master, I would love some tea. And then the master starts to pour the tea for the trainee, okay? All right, or the junior person, okay? As he's pouring the tea, he keeps pouring, and then there was a point where the cup is full, and the cup starts to how can I say to flood, okay? Ela começa a transbordar. And then the trainee, the apprentice, says, Master, look at what you're doing. You know, it's hot. You keep pouring. And he said, yeah, when your cup is full, there is no way that you're going to absorb more. So then if you keep pouring, then, you know, you're not going to absorb anything. Então, o que acontece? Às vezes a gente está com a mente tão louca, tão errática, com tanta coisa na cabeça, a gente não para estudar. A gente não para ter aquele tempo para resolver aquele problema. Gente, sem brincadeira. I'm not joking. Tem uma cliente desde 2020 que todo novembro, every November, she gets in touch. Cris, esse ano não passa, eu vou aprender inglês esse ano. Esse é meu ano de aprender inglês. Me escreveu ontem. Cris, vou aprender inglês. Really? Ok, talvez ela seja uma analista planejadora que demora um pouquinho mais para tomar decisões. Mas, gente, os anos estão passando. Years are going by. Um dia, o inglês vai bater na tua porta. Um dia você vai se deparar com essa realidade. Então, é melhor você estar preparado e se preparar antes ou você esperar o negócio acontecer? Right? So, this is the question. Então, vamos lá. Já usei tempo demais aqui para fazer essa parte do coaching, né? Que é importante. This is very important, the coaching bit of our meetings, because I can't help
ok? I'm trained as a coach, então eu sou treinada como coach de carreira, né? E não posso evitar, I can't help, ok? I can't help. Lembra do Elvis, quando ele falou assim, I can't help falling in love? Eu não posso evitar. Né? Não é que eu não posso ajudar, mas eu não tenho forças para evitar isso, né? Então, é o que eu sei fazer, é o meu trabalho. Então, não vou, quando um cliente vem para mim, eu não vou ficar passando a mão, não, né? Eu vou falar, o que você está fazendo por isso? Qual a tua responsabilidade? We are no longer children, right? A gente não é mais criança. O que é importante de verdade para você? Ok? Aonde que o inglês consegue te levar? Que portas que o inglês consegue te abrir? I don't know, you know better than I do, ok? Eu sei que portas que o inglês me abriu, eu sei que oportunidades que o inglês me trouxe, ok? Então, assim, não tem jeito, na loteria das línguas, o inglês ganhou. And that's where we are, ok? So, if you don't have English yet, important thing, work on your English. Cris, mas eu tenho que aprender chinês. Olha, o chinês tá aprendendo inglês. A gente tem aqui um dos trabalhos mais requisitados para linguistas é viajar para a China para dar aula de inglês lá. Então vocês imaginam o quanto eles estão se preparando, né? What about Brazilians? E os brasileiros? A gente está se preparando? Gente, 5% da população brasileira fala inglês em nível de fluência. Isso é alarmante. I'm sorry. This is very, very bad. Ok? Então vamos lá. Without further ado, let's go there. Então, na semana passada, o que a gente falou, né? We spoke about results. I asked you to tell me about yourself, okay? I asked you to tell me about your greatest accomplishments. Então, o que você atingiu, quais foram os seus resultados, o que você conseguiu, onde você conseguiu chegar, your achievements, okay? What was the most difficult situation in your career? Que isso também vem na entrevista. Qual é a situação mais difícil que você enfrentou na sua carreira, ok? And why should we hire you? Essa, né, toda entrevista vai ter. Por que que a gente te contrata? De um jeito ou de outro, in one way or another, this question is gonna come. Por que que você é bom? O que que você tá trazendo para a mesa que isso é interessante para mim? Me fala dos seus resultados, me fala de você. O que que você atingiu na sua vida, onde você chegou, quais são os seus resultados, ok? E por que que eu tenho que te contratar? E qual a situação difícil que você enfrentou? Porque nem tudo são flores. Everybody knows that not everything made of flowers and not everything is perfect, okay? We go through, and excuse my French, we go through shit in our lives. Everybody goes, ok? Todo mundo vai, gente, tem jeito, né? Vai dar ruim. Tem hora que dá ruim. A gente se programou, a gente se planejou. Eu nem sou tanto assim, mas a gente fez, foi atrás do resultado, correu, conversou com pessoas, costurou aqui, costurou ali. We did it. Aí dá ruim. Aí você fala, gente, não é possível. Isso aconteceu porque tinha um aprendizado. There was a learning thing there. O que você aprendeu? Não é o erro, gente. É o que você aprendeu com o erro. Né? Então, nas entrevistas, é importante você citar isso. Ok? So it's important for you to mention that. All right, let's go for the next one. Ok, vamos continuar aqui. Uma pergunta que sempre vem. A question that always comes. Como é que você responderia essa pergunta? Why do you want to work for us? Why? I will ask you a question. Did you do your homework? Have you done your homework? Você fez a sua lição de casa? Você estudou sobre a empresa? Você sabe por que você quer trabalhar na empresa? Do you know why? Okay? So at this point, you're going to be talking about specific things you like or specific things you know about the company. And it could be that the company is very inclusive, the company is very diverse, it's a multinational, the business is growing, or it's a challenge because I saw that you are having a challenge at the moment and I can help you with this challenge. Então, eu vi lá no seu website, no website da empresa, que a empresa está passando por essa situação. E eu sei que nessa situação eu posso ajudar. I can help. Why? Because I have my expertise, I have my skills, I've been trained for that. Às vezes eu fui treinada para isso. Eu tenho lá um curso muito bom, terminei meu Masters, tenho um PhD que posso ajudar a empresa naquela área. Eu sou boa naquilo que eu faço, ok? Eu reconheço o que eu sou boa. Também reconheço que eu não sou perfeito, né? Ninguém é. Nobody is. But a team is composed by multiple talents. So what's the talent that you're bringing to the table? Aqui é essa pergunta. Qual é o talento que você está trazendo para a mesa?
Por que que eu vou contratar você? Por que que eu vou te contratar? Why I'm gonna hire you? What is the solution that you bring for me? Porque se eu tô te contratando, eu quero saber por que que você é bom. No que você vai me ajudar? O que que você vai ajudar a empresa? The challenges. Ah, vou lá, não sei nada da empresa, não sei nem por onde começar, não sei juntar o Lé com o Cré, né? Vou conseguir um emprego? A não ser que você tenha um padrinho muito bom, né? If you have a very good IQ. All right? Okay, IQ. In Portuguese, this is a joke, okay? It might not work in English because we say, oh, if I have a very important IQ, IQ é o quem indicou, né? Okay. So in Portuguese, the abbreviation is QI, que é o quem indicou, who recommended you, okay? So it doesn't work. The jokes, normally they don't work the same in different languages, okay? Joke não funciona na outra língua, né? Engraçado que essa semana estava atendendo um cliente na segunda-feira. Ele é presidente de uma empresa na Espanha. E ele falou assim para mim, Cris, eu fui tentar fazer alguns jokes e até o meu filho, que estava presente na audiência, falou, pai, esses jokes não funcionam em outra língua, né? So sometimes it doesn't work. Então, para a gente entender também que às vezes traduzir dá ruim, né? A gente tem que entender que nem hoje eu falei assim, it's not my beach, né? Não é minha praia. Isso aí não funciona em inglês, porque não é um hábito de ir para praia, tá? Então, eles falam, it's not my cup of tea. E cuidado quando você vai pronunciar o beach, porque é um EA longo, né? E não aquele curto, que o curto dá ruim, dá uma outra palavra. Então, só para a gente começar a prestar atenção nessas coisas da linguagem, né? Que faz parte, ok? It's part of the deal. All right, but there we go. Let's carry on. If I ask you, why do you want to work for us? Check previously what are the main needs of the company and show your competence to help the company to deal with these challenges, ok? Então você vai ter que entender, ou vai lá olhar no website, vai ler matéria sobre a empresa, vai ver o que a empresa está passando, quais são os desafios de verdade, the challenges that the company is facing. Se você está vendo os desafios, como é que você pode ajudar naquele desafio? Qual a sua expertise? Já falei isso, né? Okay. Another thing that sometimes the interviewer, and this is in Brazil, it's very important. When you talk about money, you have to think that money is important, but it's not everything. Sometimes they want to know that you are going to be part of the culture, that you will respect the challenges that the company is going through, and you're going to be able to adapt to the company culture. Então, adaptar a cultura da empresa, às vezes, é muito mais importante do que o salário. Né? Ah, Cris, mas por que você está falando isso? Eu trabalho por causa do dinheiro, né? I work because of the money. Pobre você, coitado, né? Não estou dizendo que querer o dinheiro é errado, tá, gente? Mas se você só trabalha por isso, fica mais difícil de você performar. For you to perform is a bit more difficult. If your only goal is the money, then it's a bit more difficult. Why? I'll give you a story as well. I was working with a client many years ago, a few years ago, not many, but a few years ago. And she gave to me two options for where she wanted to work. Ela falou, Cris, eu quero trabalhar ou nessa empresa ou nessa. Vou fazer o processo de coaching e eu quero entrar ou nessa empresa ou nessa. Falei, tá bom, vamos ver o que a gente consegue. Let's see what we can do. And then we start to organize a program or a structure for her to be hired by those companies, ok? Eram duas empresas. Ela conseguiu passar em uma. She managed to get through one of the companies. And then as she was working for this company, there was a small problem, ok? E teve pequeno problema. Um dos valores dessa minha cliente era honestidade. Muito alto da psicologia positiva, a gente vê as forças de caráter da pessoa, the character strengths, e um deles era a honestidade. E a diretora lá do departamento, the director, started to ask her to sign a few papers as a lawyer. E ela tinha que assinar alguns papéis lá como advogada. E ela falou assim, olha, eu não concordo muito com isso. I do not agree because it's just not... It's not against law, but it's not legal as well. Não era contra a lei, mas também não era legal. Tinha umas brechas ali que dava para passar, mas era a assinatura dela que estava ali. E ela começou a ficar doente. She started to get sick. A diabetes dela foi lá em cima, né? Insulina levels went up. She started to put on weight. Her hair started to fall. Ela começou a perder cabelo, teve alopécia, né? Por quê? Why? Os valores da empresa
não estavam de acordo com os valores dela. Honestidade era um valor para ela, o primeiro valor dela, dentro da psicologia positiva. Aí a empresa pede para ela ir um pouquinho contra esses valores. Ela consegue ficar naquela empresa? Se ela não for corruptível, né, porque honestidade é o primeiro valor, fica difícil. Então, quando você está escolhendo uma empresa, when you're choosing a company, base your choice in the values that the company has. If they are completely far away, if they are completely apart, this is not a company for you to work for. There is always another place for you to work. Okay, always. Ah, Cris, mas não, será que eu vou achar outro emprego? Será que eu vou achar outra empresa para trabalhar? Vai sim, porque ficar num lugar que você não gosta e ficar num lugar que não tem a ver com você, que não está alinhado com seus valores, is incongruent. Completely incongruent. Completely incongruent. If it's incongruent, what is going to happen? Either you're going to suffer in your health or you're not going to perform. Ou você vai sofrer e não vai performar. Ou as duas coisas juntas, né? Ah, mas eu vou performar por causa do dinheiro. Good luck. Uma vez eu estava atendendo uma cliente, eu vou me aposentar aqui mesmo. Are you? Okay, you're gonna retire where you are? Good, okay? So, probably you like the company. You like what you do. Falei, provavelmente, né? Cris, eu quero me aposentar aqui. Então você deve amar o que você faz, né? Você deve gostar muito do que você faz. Você tá com 45 anos, né? 40 anos, vai aposentar com 65, né? Então ainda tem uns aninhos aí, 30 anos, 30 years. Ok. Então você ama o que você faz, né? Ou pelo menos gosta muito. Cris, I hate what I do. Eu odeio o que eu faço. Oh my gosh. 30 years. Hello, body. Go there. Do your work. Do your job. Yes. How can we do this? Gente, minimamente difícil, né? Minimamente, para não dizer outra coisa. Então, o que eu tô querendo dizer? Se o valor da empresa não estiver alinhado com os seus valores, think about it. Maybe it's not the place for you to work. Ok? Think about it. Ok. Porque lembra que a empresa te escolhe, mas você também escolhe a empresa. Tem que dar bom, né? It has to be. It's like a marriage. É como um casamento, né? Tem que dar bom. Se dá ruim, gente, presta atenção. Você tá no lugar certo? Ai, Cris, mas tá com tão pouco emprego, tá tão difícil, né? Yes. Por isso que tem que fazer a aula do LinkedIn lá, ó. Tá lá na plataforma, não perde essa aula muito boa, como é que você melhora o seu LinkedIn, como é que você melhora o teu currículo para você ter mais acesso a essas oportunidades, ok? For you to have more access to those opportunities. Ok. Another question. What's your greatest strength? Qual a sua força naquilo que você é bom? Tem gente que fala assim, ai, Cris, não sei no que eu sou bom, I don't know. Será que eu não vou parecer snob se eu falar? Will I look snob? Eu acho que ela até tá assistindo. Vou falar, tá? Um beijo, você sabe quem é. A pessoa com PhD e não queria dizer que tinha um PhD, porque achava que ia ser snob. Meu Deus, quantas pessoas têm o seu PhD? A gente fez uma conta assim que menos de 0,0001% da população do mundo tinha aquela especialização. What are you good at? O que você é bom, gente, você é bom. É o que eu falei para vocês. Comecei essa live, I started this live telling you. Eu não sou a melhor analista, não sou a melhor planejadora, mas eu sou muito boa com resultado. E eu sou muito boa com comunicação. Uma empresa que vai querer me botar para fazer planilha, não vai dar certo. Eu nem vou aceitar esse emprego. Hoje eu sei disso. Mas teve uma época que um diretor meu teve a ideia, diretor não, gerente, desculpa, ele virou diretor depois, mas ele teve a ideia de me colocar para fazer planilha. Gente, 3 meses sofridos. Minha performance, ó. It was not my cup of tea, right? How can I do it? I can't. This is not my area of expertise. Porque eu vou ter que fazer muito mais esforço para fluir naquela área. Fiz, aprendi Excel, aprendi pivot tables, aprendi, I've learned. But is that what I love to do? No, I love doing. No, I don't love doing it. Right? So just as a hint, okay? So what are your greatest strengths? Tell briefly about your successes, successful stories, your highest strengths, ok? Então, quais são as suas forças? E não vem com aquele clichê, tá, gente? Eu sou muito organizada. E aí, quando a coisa tá desorganizada, não dá certo. Não. Coisa real, tá? Não os clichês, ok? Think about your reality. Write it down. Take notes. Think about, okay? Think about where you're good at, okay? So, and where you shine.
Don't make claims that you can't illustrate with results or examples. Então, não fala coisas que você não pode ilustrar com exemplos ou resultados. Ok? Cliente meu, one of my clients, in June, he had a very bad result. He said to me, Chris, this year we're not going to get to the results. Brazil is in crisis, is in a big crisis. Nobody's trusting the things, less budget, we're not going to get to the results. Falei, me admira você, né? O líder dessa empresa me falar que em junho não tem mais jeito. Junho, julho, né? Que não vai dar jeito, que não vai chegar no target lá, do budget, do whatever. Mas, Cris, é como tá. Eu falei, então, depende do que você acredita, né? Se você acredita que vai dar certo, ou se você acredita que não vai dar certo, você tá certo. You know what I mean? So, what are your strengths? O que você é bom? O que você teve resultado? O que você pode mostrar? Eu fiz, ok? So, don't be too modest, but also don't be arrogant, ok? Cris, mas eu não vou parecer snob? Depende. Às vezes a empresa quer exatamente aquela expertise que você tem. E se você não falar que você tem, não pegar a tua cadeira, a cadeira é sua, ok? This is your chair. Alguém vai pegar a chair. Porque tá lá, up for grabs. A oportunidade tá lá. Você pega ou não pega, ok? E aí você vai ter que entender. Aquela é a oportunidade para mim. Is this the best opportunity for me? Is what I want? Can I contribute? Do I know the challenges that the company is facing? I am good at those challenges. Can I help? All right? Because if this is not a reality, you might be in trouble. Okay? Vamos lá. Teamwork is a valid asset. Se você é bom com pessoas, isso também é muito bom, porque você sabe trabalhar em equipe. You know how to work in teams. And this is a strength that companies are looking for. Ok? Então, é uma coisa importante, né? Você saber trabalhar em time, você trabalhar com outras pessoas, você conseguir se comunicar, né? Tem pessoas mais tímidas, né? Que são, normalmente, os analistas, planejadores, eles são mais tímidos. They are a little bit more timid. And then, in this case, I always tell them, force a little bit your communication. Because we are not an isolated island. A gente não é uma ilha isolada. Nós precisamos das pessoas. Companies are made of people. So it's important for us to be able to mingle with people, to be with people, to be part of teams, to work towards a goal. E os times de alta performance, outliers are normally the people that know how to work together because they understand their strengths. So if I'm not good with planning and analysis, I'm going to ask someone to give me the analysis so then I can work with the clients because I'm good with people. And I can bring the results. So, everybody will work to the best of their abilities. Mas tem que ser honesto. Okay? All right, let's go for the next one. What are your main weaknesses? Fraquezas. Lembra da SWOT analysis lá? O que você não é bom? What you're not good at. Okay? For me, I'm not very good at planning. Eu faço as coisas muito involuntariamente. Eu vou lá, precisa resolver isso, vou, faço, pá, ok? I'm very reactive, sou bem reativa, né? O que eu preciso às vezes fazer? Teve uma situação, there is a situation, I need to let it sink. Eu preciso deixar o negócio baixar um pouquinho, né? Alright? Go deep, wait a bit, not taking any decision at the heat of the moment. Então, não tomar decisões no calor do momento. Porque eu sou uma pessoa de ação, sou dominante, né? Sou influente. Então, eu vou ter o ímpeto de agir. Um analista, um planejador, deixa eu olhar, né? Ficar analisando, analyzing. Que nem essa cliente que eu te falei, né? Que eu falei para vocês. Faz 3 anos que ela tá analisando minhas aulas, que ela participa aqui com a gente. Eu falo assim, será que é isso mesmo? Será que eu aprendo inglês? Ixi, eu vou ter que, uma vez por semana, 2 vezes por semana, me dedicar. Mínimo, alright? Então, é importante a gente entender quais são as nossas weaknesses, ok? Be clear, concise, and avoid clichés. As I said to you, I am, how can I say that? I am so organized, or I am so demanding. I am perfectionist, ok? Então, isso são clichês. Né? Eu sou perfeccionista. Isso é um defeito, né?
Pode ser, mas cuidado como você fala, porque pode ser que o entrevistador vai perceber que você treinou para falar aquilo. E às vezes ele fala assim: tá bom, então agora me fala o segundo e o terceiro, porque esse aí foi o que você treinou. Train 4, 5, ok? Train those hypotheses. Train your answers, alright? Rehearse them. Rehearse é ensaiar, né? Então ensaia suas respostas, ok? Porque essa pergunta vem, gente. Quais são suas fraquezas? Ou coisas que você fez que não deram certo? Isso vai acontecer na entrevista. Demonstrate that you are already trying to perform better. Show that you are working on it. Então, assim, não conheço, mostra que você está trabalhando nisso, né? Que você está aprendendo, o que você aprendeu. Eu lembro uma vez eu fiz uma implementação desastre na empresa, desastre, ok? Que eu estava exigindo os meninos de usarem uniforme. E no começo eu estava exigindo. Mas o que o uniforme que veio pra gente é um uniforme quente, no Brasil, né? Que às vezes faz 40 graus, como é que eles iam usar aquele uniforme dentro da van? E aí a única coisa era que o uniforme era quente. Era tão simples e foi um desastre. Perdemos um monte de uniforme, tivemos que comprar tudo novo. Depois o uniforme deu para usar no inverno. Mas, entende? Foi um desastre. Investi, né? A verba da empresa, I invested, and it didn't really work the way I wanted. Porque eles não iam de uniforme. Aí pior, né? Tiravam a camisa do uniforme e ficavam com uma camisete por baixo, assim, uma regata, né? E aí eu falei, mãe, mas o que tá acontecendo? Né? Eu tava impondo que eles usassem. Eu não os ouvi. Erro fatal. Não escutei a pessoa que usa o uniforme. Né? O que aconteceu depois? Escuta. Talk to people. Work in teams. Ok, aprendi, né? Não é difícil, né? Ok, there we go. Demonstrate that you are already trying to perform better. Ok, I told you about this. Show that you are self-aware and have the ability and power to improve. Né? Continuous development. That's very important. I know some people, today I was talking about this. Eu não sei a opinião de vocês e pode ser uma opinião bem polêmica, tá, gente? Eu vou ser um pouco polêmica aqui. I'm gonna be a bit polemic here. Às vezes, eu não vou dizer para vocês que eu sou a favor de concurso público, tá bom? Eu não gosto de concurso público. Por que que eu não gosto? Vou falar por quê. Vocês podem me criticar. You can criticize me. I know a lot of people here like to be in a public contest. I understand that. Mas por que que eu não gosto? Porque muitas vezes quem passa num concurso público estuda para aquele concurso, passa, e depois passa 20, 30 anos sem estudar mais nada. E eu acho isso uma pena. Tá? Por quê? Porque a pessoa, gente, pensa o tanto que o mundo mudou. Think about how much the world has changed. Like from 10 years ago, 20 years ago. Now we have a revolution happening just, in front of our eyes. Generative AI, artificial intelligence is coming, and it's coming big. It's coming crazy, all right? It's gonna be crazy. Já tá, mas vai ser pior, tá, gente? Então, se a gente não abrir os olhos para isso, aí eu passo num concurso público e não estudo mais nada. Como é que tá daqui 20 anos, daqui 30 anos? Can I follow? So, continuous professional development is a must. Não dá, gente. Um desenvolvimento profissional contínuo é super importante. Tem gente que fala assim, Cris, por que você foi fazer outro curso? Não é que eu sou a louca do curso, não. Mas eu preciso manter minhas habilidades altas. Mudou alguma coisa? Something changed. I study human behavioral, human technology. Eu estudo tecnologia humana, comportamento. Não muda tanto assim, mas eu preciso estar atento ao que está acontecendo. For example, after the pandemic, the mindset of people changed completely. People that were workaholics, nowadays they think, wow, would I kill myself working? No, I want some life quality. And now I mean it. Because before it used to be just a speech. Era um discurso. Mas hoje, isso é importante para mim. Não vou me matar de trabalhar. Eu preciso do suficiente, mas eu preciso ter vida. I need to have a life. I need to see my kids growing. I need to see my family going through milestones. Eu preciso ver minha família, né, atravessando situações. Então, talvez não seja tão importante mais eu ficar das 8 às 10 no escritório. Things changed, okay? And we have to adapt. So there we go. Why am I telling you that? Because some people, they don't understand the fine line between being a workaholic and being committed. Tem gente que não sabe, né? Essa linha
tênue entre ser uma pessoa workaholic e uma pessoa que é dedicada, que tem comprometimento, ok? Two different things, all right? So there we go. Show that you're self-aware and you had the power to improve, to learn. Never highlight a weakness that is part of the core business of the company position. O que é isso, né? Então eu vou falar que eu sou perfeccionista como um defeito. Mas a empresa, vamos supor, você trabalha aqui, sei lá, no metrô de Londres. As coisas têm que ser perfeitas, porque se sair uma coisinha fora, dá um acidente e dá ruim. Do you understand what I mean? So we have to be aware of our responsibilities as well, right? I know I'm giving like an example that is a very exaggerated example, but it's true. It is true, all right? So there are some areas that, being precise and be perfectionist is very important. Cris, mas não tem perfeccionismo, você já falou que não tem, né? Mas tem empresa. Pega um engenheiro, um arquiteto, faz um negocinho errado lá. Dá ruim. Responsibility, lives depending on that. All right? So it's very important for us to be careful with that. Eu passei uma situação numa empresa que eu trabalhei, aliás, você tá aí, né? Amada, maravilhosa, love you, ok? Tem tanta gente aí, né? G, quem mais que tá aqui? Deixa eu ver, deixa eu dar um oizinho pro povo. Não consigo acessar, gente. I can't access the information here. Podem mandar lá no Facebook, no LinkedIn ou no YouTube, eu tô recebendo as mensagens, mas aqui no Instagram deu uma travadinha. Ok, but there we go. Let's carry on. Ia dar um exemplo, né? Let me just think about. Parei para dar oi. Ok, falar dos acidentes, né? E o que pode ou não acontecer. Uma época eu estava trabalhando para uma empresa e a gente teve uma situação que a gente não dimensionou a bateria extra de oxigênio para os novos leitos da UTI. Foi um erro bem grosseiro. E quando eu assumi a posição, essa obra já estava sendo tocada. This work was already being carried out in a hospital in São Paulo. And it was not even in São Paulo, it was in Santos. So it was a hospital, and we didn't dimension the oxygen cylinders to, how can I say, to take over if the cryogenic tank. Estou falando de coisas bem mais difíceis aqui, mas o tanque criogênico, ele tem oxigênio líquido, mas a gente não dimensionou a bateria de cilindros para atender as novas unidades de UTI. E foram incluídas, acho que 20 unidades de UTI. E teve uma situação que o tanque criogênico deu problema e a nossa bateria ia segurar só algumas horas o hospital. O que aconteceu? What happened? A gente não tinha oxigênio para manter o hospital, porque era um feriado prolongado e para chegar na Baixada Santista, a gente ia levar algumas horas, o que demorava normalmente 40 minutos. The things that would take 40 minutes were taking more than 5 hours. Tava com mais de 5 horas. Loucura, né? Entramos em contato com a CET, foi uma comoção, conseguimos entregar. Mas era um risco que teve que ser mitigado. It was a risk that had to be mitigated. Resolvemos? Sim, mas ó... E se dá um ruim? Gente, imagina. Meu estômago, juro pra vocês, eu tava passando mal, porque eu falei, gente, não é possível. Só consegui relaxar quando a bateria de cilindro chegou lá, a gente conseguiu repor e tava, né, a gente tava organizando lá para fixar o tanque. Agora, pensa uma situação dessa. Think about this situation. Não é clichê, é uma coisa que acontece. Aprendi? Deu ruim? Quase. Very, very close to being very, very bad, a very bad situation. Thank God it didn't happen, ok? Pode acontecer isso numa empresa? Não, não pode. It can't happen. Então, tem cargos, tem situações que perfeccionismo é importante. E aí você pode falar, mas não como uma weakness. This is a strength. Do you understand what I mean? Ok. Então vamos lá, gente. Se tiver pergunta, manda aqui no chat, tá? Tô vendo que vocês estão por aí. Não é para ouvir e falar, né? O que a Cris está falando tá tudo certo, né? Eu, né, estudo para falar o que eu falo, né? Venho aqui com muito carinho, mas é lógico que também quero saber a opinião de vocês. I want to know your opinion about the things that I'm bringing
to your attention. So there we go. Why did you leave your last job? Essa pergunta clássica, por que você saiu do seu último trabalho? What happened? Ok? Ou, se você está trabalhando e está procurando outra oportunidade, por que você quer sair? E nessa hora, at this point, às vezes a pessoa descasca o abacaxi, né? Sometimes people will bitch about the company. Yeah, and this is the second one, não a praia, né? Mas a outra, ok? Vai falar mal de todo mundo. Pode isso? Não, não pode. Can you do this? No, you cannot. Ok? You cannot. Cris, posso falar mal do meu chefe? Eu não gosto dele. Posso? Não pode. Não pode. Ok? No, this is a no condition. Why? Por que não pode, gente? Porque quando eu falo alguma coisa, ok? When I say bad things about a person, this tells more about myself than about the other person. Quem sou eu? Como é que eu sou comprometida? Eu sei respeitar a hierarquia? Do I know how to respect hierarchical levels? Do I know how to do it? How can I treat figures of authority? Am I good with this or not? I have to be honest with myself, I have to be honest to myself as well. I need to understand. All right. So if you want to find, if you want to, let me just, gente, não peguei o óculos, né? Okay. If you were fired, desculpa, gente, tá tão difícil de letra pequenininho, Lê, não deixa essas letras pequenas, eu já passei, e eu não sei onde tá meu óculos, gente, não tá aqui perto, sempre tá por aqui, né, mas hoje acho que eu tava lendo ali na cama e larguei por lá, but there we go, ok, no glasses, no reading, sabe o que é isso? É chegar quase nos 50, né, gente? Pronto, entreguei a idade, mas brincadeiras à parte, jokes apart, so, if you are fired, don't try to hide it. On the contrary, show that you have learned from your mistakes, ok? Então, se você foi mandado embora, pode ter sido um corte, mas se não foi um corte, se você errou, se fez alguma coisa que deu ruim, né? Be proud, porque ali você aprendeu. Ele veio me resgatar, que ele veio trazer meu óculos. Gente, a pessoa não lê, né? Mas olha, é importante, né? Se a letra estiver pequenininha, eu preciso do óculos, mas vamos lá. Fazer assim. Gente, é terrível. Aí quem tá me ouvindo aqui também, né, tem uma querida, né, que ela fala assim, Cris, lente de contato é o que há, né, então usa lente de contato, ok, I have to wear them, até porque ela trabalha para uma empresa disso, né, mas vamos lá. If you were fired, don't try to hide it, on the contrary, show that you have learned from your mistakes, okay? If you left voluntarily, tell your reasons, be careful not to show that it can happen again. In this new company. Eu tenho um histórico, vocês sabem, né? The people who follow me sabem que eu tenho um histórico. I have a history. Porque às vezes eu estava super bem numa empresa e eu mudava para Inglaterra. Ou às vezes eu estava aqui na Inglaterra e mudava para o Brasil. Porque eu amo o Brasil, eu amo Inglaterra, então eu ficava meio aqui e lá. Mas isso não era bom para minha carreira. This was not good for my career. Why? Because it was showing a certain instability. Eu era instável, ok? Para as empresas, isso acabava ressonando como uma coisa, né? Uma pessoa instável, né? Que não vai ter comprometimento. Apesar de eu ter trabalhado muitos anos para várias empresas, né? Mas era importante eu dizer, né? Por que eu saí, o que aconteceu, alright? And then understand that sometimes, like moving, if you're changing from one company to another, be careful because sometimes if you are changing 6 for half dozen, é mudar 6 por meia dúzia, não vai resolver teu problema, ok? So be careful with that, ok? Show that this company has important characteristics that previous companies didn't have. Então, por exemplo, tô numa nacional, tô indo para uma multinacional, pô, quero melhorar, né? A empresa tá passando por alguns problemas, podem até te perguntar, então, quando passa por um problema, when we're going through problems or difficulties, you are the one abandoning the boat? No, I'm just looking for new opportunities. Or the company is going through changes and I decided that I want to learn a bit more. I decided I want to have new opportunities and new challenges. I can't see myself growing anymore. So I reached a plateau at this position and the company don't have like a career plan for me. So because of that, I'm listening to the market, ok? I'm hearing the market, ok? Então você pode ser honesto, falar assim, não tenho mais oportunidade de crescimento, as coisas não estão mais acontecendo como eu queria,
ok? Ou então, me dediquei, já aprendi bastante, mas agora eu acho que, né, tá na hora de novos desafios, quero aprender mais, quero evoluir, quero ter oportunidades, de repente, de ser expatriado, ou de ter um salário melhor, de ter mais benefícios, não sei, I don't know, ok? Mas claro que a gente sabe, né, quais são as melhores empresas aí do mercado. There's no way to debate about it, ok? A gente sabe quem são as melhores empresas para se trabalhar, né? Ok. Those words, okay, words like downsizing, budget cuts are good explanations as long as they are real. Downsizing, a empresa está cortando headcounts. Faz parte, acontece, ok? Redundancies happen as well, né? Teve uma época aqui, né, na crise de 2009, a gente teve muito corte. A lot of companies closing down. E teve downsizing, budget cuts. A economia não estava boa. Acontece, it happens, ok? Então, são explicações boas desde que sejam verdade, tá? Não esconde, né? Se você for ruim, assume e fala, ó, eu não tinha tanto comprometimento, não estava tão alinhado, mas eu aprendi minha lição, já faz X anos que, né, eu tenho, né, tô estudando, tô me alinhando, fui atrás, aprendi, ok? So be honest. Don't blame the last company, manager or colleagues. É o que eu falei. Não fala mal da empresa que você trabalhou, dos colegas, né? Em off pode até falar, mas não numa entrevista oficial, tá bom? Não faça isso. Don't do that. Alright? Because, como é que fala, né? Se Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo, né? Então, vamos lá, cuidado. Okay, careful with that. Let's go for the next one. Where do you see yourself in 2, 5 or 10 years? Não perguntam mais 5 or 10 years, porque 5 or 10 years is so way ahead, ok? É muito longe. Mas 2 anos, kind of medium term scenario, ok? É um termo, assim, que a gente usa bastante, né? Como é que você se vê daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos nessa posição, nessa empresa, ok? And then you can be honest, but there we go, glasses again. Lê, tá muito pequena mesmo. Mente essa letra aí. Ok. You have to show that you are ambitious, but also focus on your work you are doing right now. Então, se você falar assim, daqui 1 ano, eu quero estar na sua posição. Mas eu só vou estar na sua posição porque eu mostrei que eu sou bom, eu vou ser promovido, você vai ser promovido através do meu trabalho também, e tá tudo bem para todo mundo, ok? This is an abundant mentality, ok? É uma mentalidade de abundância, pode falar isso mesmo, ok? Porque normalmente é o que as empresas querem ouvir. Né? Mas não, tô chegando, acabei de chegar e já quero estar na sua posição. Não, eu vou provar que eu faço um bom trabalho, I'll prove that I can perform, that I'll have like good results. And once I am performing, then I would like to have a promotion. I would like to be in a position that I will have a better salary. Okay, but first I need to demonstrate that I'm good on what I'm doing. Okay, então first things first, ok? Demonstrate you have commitment to the position, né? Então, se você entra numa posição já pensando na próxima, aí vai desanimar logo, ok? Vai desmotivar, né? Não é isso. It's not that. Be careful with your answers, ok? Stress your interest in the long-term career. In a long-term career at the company, né? Porque pedra que muito bola não cria lodo, como dizia meu pai, né? Então, se você tá pretendendo, tá naquela empresa por um bom tempo, mostra o seu interesse. Cris, mas e depois se eu cheguei lá, não era nada daquilo? Ok, casamentos se desfazem, né? E a gente também pode pedir a conta de emprego, mas a ideia é que você está passando por um processo seletivo, não é uma coisa tão agradável de passar, né? Então, se você está passando por isso, if you're going through this, it's because you really believe in the company that you are applying for and you have values aligned with the company. Os seus valores estão alinhados com a empresa, né? Senão não dá certo. Ok. Don't exhibit ambition to the point that show that this position is just a stepping stone. Ok? Por quê? Às vezes as pessoas são muito ambiciosas, né? E aí elas falam assim, não, mas eu só quero entrar e depois que eu entrar, vocês vão ver, né? Mostra resultado primeiro. Show your results first, ok? Don't say that you want to be the CEO of the company in 2 years. Até porque se você falar isso, eu quero ser o CEO da empresa em 2 anos. Então, né? Aquela pessoa que tá ali, ela trabalhou. Desculpa, gente, também uma outra coisa polêmica que eu vou falar, mas geração Y, às vezes, sometimes, not everybody, mas acha que, eu vou trabalhar 1 ano e eu tenho que ser promovido.
Acontece muito. Ah, eu entreguei os bons resultados, eu bati o recorde de vendas e não fui promovido? Oh, né? Calma que as oportunidades vão vir. Calm down, wait a bit, prove a bit more. Né? Junior leaders, it happens quite a lot. Os líderes júnior, às vezes, não tem tanta inteligência emocional. E aí ficam se estapeando, né, para conseguir uma posição, mas nem demonstraram ainda para que vieram, né? Então, complicado isso. Deram resultado 1 ano e acham que já estão abafando. Não estou dizendo que é errado. I'm not saying that is wrong. What I'm saying is that everything has its time. Tudo tem o seu tempo. Tem tempo de, né, nascer, crescer, maturar, ok? Então pensa onde você tá, think about where you are, and careful not to show that you are so ambitious that you're gonna be like a lorry going through people, ok? Or running over people, né? Então você vai atropelar pessoas, você vai parecer um caminhão desembestado, né? Não. Careful with your answers, ok? All right. Don't say also, I want your job for next year, né? Muita petulância também, né? You're so daring in this situation. And don't say that you want to become a director in 6 months, unless if you are already like a top manager. But even so, you have to prove your results. Tem um cliente super ansioso que eu atendi e ele estava querendo novas oportunidades. Ele foi promovido, tinha um cargo bom, mas ele já queria um cargo melhor numa outra empresa em menos de 6 meses. Eu falei, acontece, mas não é via de regra. Primeiro você vai mostrar resultados onde você está, onde você teve a oportunidade, mostra os resultados. Uma vez que os resultados estão up and running, then you become a professional that the market wants to hear from you. Aí o mercado vai te reconhecer, tá bom? Então, dá resultado primeiro, né? Mostra para que você veio, ok? Don't be so anxious, alright? So there we go. Next one. All right, bônus. Do you have any questions? Essa hora as pessoas perdem a oportunidade. Você tem perguntas para mim? Do you have any questions? If you say nope, não tenho nenhuma pergunta. Pode ser, né? A empresa que você vai trabalhar, você vai usar 8 horas do seu dia, 5 vezes por semana, algumas 4, some 4. If you are working part-time, then it's different. Your commitment might be different as well. But then when they ask you, do you have any questions for me? No, I don't have any questions. You can ask. Uma pergunta muito legal da entrevista, gente, você passou pelo processo, né? O teu currículo foi escolhido. Quando a pessoa começar a entrevista, você fala assim, nossa, obrigada pela oportunidade, thanks for the opportunity, ok? Essa entrevista foi em inglês, of course. E aí a pessoa vai falar assim, me fala o que você tem de bom. Eu falo assim, eu vou falar o que eu tenho de bom, mas antes eu queria saber o que te chamou a atenção no meu currículo que você me chamou para essa entrevista. Porque daí você já tem uma boa impressão. O recrutador ou a pessoa que te chamou para entrevista dizer por que ela resolveu te entrevistar. E aí a pessoa vai ser muito consistente com a escolha, porque nós somos consistentes com as nossas escolhas, né? Lá no livro do Dr. Cialdini, How to Influence People, is Influence the name of the book, he talks about this. Ele fala sobre isso, né? Então, para a gente criar essa reciprocidade. E aí, quando a pessoa for falar, ela já vai ser mais lógica, porque ela já entendeu por que ela te chamou. Então, ela vai ser congruente com o mapa mental dela. Então, isso te dá uma leverage, né? Leverage é uma alavancagem, ok? There we go. So, you have to be prepared to ask questions about the company. This shows interest. Então, perguntar sobre a empresa, falar, olha, eu li no jornal que está acontecendo isso, eu pesquisei sobre a empresa, eu vi que vocês estão com um desafio, é isso mesmo? E mostrar interesse pela empresa, ok? To show interest for the company. Focus on questions related to the job position. Então, assim, né? Pergunta coisas relacionadas à posição de trabalho, né? Se você conhece um pouco da empresa, viu uma fofoca, cuidado, tá? Isso geralmente dá ruim. Don't ask about these questions, ok? Eu vi que o CEO da empresa está envolvido numa operação meio esquisita aí, tal. Será que é isso mesmo, né? A não ser que você não queira trabalhar lá, mas se não, cuidado. Don't be so nosy. I'm joking. Probably if you have honesty as a high value for you, you're not gonna be even going to the interview. You know, you're not even gonna apply to work for this company. All right. So this is one of the things. How could you help the company with your abilities, or how could I help the companies with my abilities? Né? Então, como é que eu posso ajudar a empresa com essas habilidades que eu te contei aqui na entrevista?
você vê uma oportunidade de eu ajudar a empresa, você vê que o meu currículo tá bom, pode perguntar. A pessoa vai, às vezes ela vai até ficar ali numa sinuca de bico, né? The person is gonna find a bit awkward the question, but they're gonna answer and this is gonna make them think about it. Remember that interviews are human beings interviewing you. Então são seres humanos te entrevistando, ok? Don't focus the question only on yourself. Avoid mimimi. Lembra, hoje até saiu uma entrevista da Amy Cuddy no LinkedIn. Foi um vídeo dela, né? E ela, não sei se ela estava falando para um podcast, Dr. Amy Cuddy. Ela fala das Power Postures, né? Quem estudou isso. Mas ela, inclusive, fala: quando você estiver falando como você fez para você chegar onde você está, ou para chegar no sucesso que você teve, lembra de todas as pessoas que te ajudaram nessa trajetória. O seu time, que você não fez as coisas sozinho, né? You didn't do things only by yourself. Think about the team. Mention the people who helped you to get there. Maybe you had a very good boss that helped you to get there, or a very good manager, or someone that believed that you could make the difference, okay? People who gave you opportunities. Há mais ou menos 2 semanas eu estava fazendo um curso aqui em Londres, né? Ali em Earls close to Earls Court. E eu encontrei uma pessoa que ele foi o meu gerente quando eu trabalhei aqui. Ele era o meu subgerente, na verdade, e ele que me contratou. He hired me. E quando ele saiu, ele me indicou para a vaga dele. Ele era o subgerente, ele me indicou para ser subgerente. Eu tenho um carinho, um respeito por essa pessoa. Vavá, beijo. Aliás, ó, agora ele tem um comércio. Aqui, ó, fazendo propaganda, ó, merchan aqui. Mas um querido, me ajudou. Sempre vou honrar o que ele fez por mim, ok? My teachers, my tutors, the people who helped me to get there. As pessoas que me ensinaram, as pessoas com as quais eu aprendi, né? É uma honra, né, ter recebido informação dessas pessoas, gerentes que me ajudaram, né? Pessoas que, né, me pegaram pela mão, me ensinaram, o time que me ajudou, né? Então, a gente tem que honrar as pessoas que ajudaram a gente a chegar lá. We have to honor the people who helped us to get there, all right? So there we go. This is like my question to you. Are you ready? Tá pronto para as entrevistas? Se não tiver, Cris, a entrevista vai ser em inglês, né? A gente tem um programa, uma mentoria, onde a gente treina para essas entrevistas. Lá na Oculus Academy tem informações sobre o curso, né? LinkedIn, entrevistas, como é que você faz para passar por essas perguntas, mais algumas a gente vai treinar, tem alguns atendimentos individuais, né? Tudo lá na mentoria, dá uma olhada, não está aberta a mentoria agora, we haven't got any mentorships now at the end of the year, ok? Mas a gente vai ter algumas para o ano que vem, então já se cadastra, já demonstra o seu interesse, me escreve, Cris, estou interessada, né? Estou interessado. Por quê? Do something today that your future self will thank you for. Então não adianta chegar lá na entrevista e falar assim, agora eu tenho que treinar. Esses dias uma cliente minha, ela me ligou e falou assim, Cris, eu tenho uma entrevista. Eu falei, legal, né? Quando que vai ser? Amanhã. Eu falei, amanhã? Ai, Deus. E agora, né? Daí já fica mais complicado, entendeu? Não que ela não esteja treinando, ela já vem num processo, né, de treinamento e tal, mas às vezes acontece assim, ó, do nada. E se você não treinou, se você não estudou, se você não viu as suas habilidades, se você não se conhece, como é que você vai responder tudo isso, né? Já é tenso, né? It's already very hard when we go for an interview, the understanding that people are judging us. Porque sim, o entrevistador está julgando a gente, ele está observando, né? Às vezes, não sei se vocês já perceberam, muitas empresas, elas usam 2 pessoas na hora da entrevista, porque uma fica só te observando, para ver se o que você fala é congruente com a sua linguagem corporal. Right? So, demonstrate your abilities, trust on what you're saying, believe on what you're saying. Acredita no que você está falando, não vale mentir, mas, né, põe uma energia nisso. Tudo que a gente foca expande. Everything that we focus expands. So, focus on what you have to do for you to ace your interviews. All right? So, there we go. Então, essa era, né, a informação que eu tinha para trazer hoje, the information that I had to bring for today. Aqui tem todos, né, os jeitos que vocês podem entrar em contato com a gente. A gente está aí com o programa LinkedIn para carreiras, né, onde a gente fala do LinkedIn, tem lá os bônus, né, de entrevista tal, inglês para carreira, se você precisa de inglês para o seu trabalho, como é que você treina, como é que você pode ter uma comunicação mais assertiva, tá? Eu tenho treinado, eu tenho mais de 20 mil horas de
treinamento com executivos, com pessoas que precisam falar inglês. Então, assim, é hora pra caramba, né? Já estou fazendo isso 8 horas por dia, todos os dias, há 12 anos. Então, usa, né, todo esse estudo que eu tenho na área de coaching, de psicologia positiva, de hipnose, de programação neurolinguística, né? Usa para te ajudar. Eu tenho vários programas, né? Ah, Cris, não tenho dinheiro nenhum, não tenho como investir, tô ferrado, blá, 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 blá. Ok. Toda quinta-feira a gente está aqui gratuitamente. Não, Cris, eu posso investir um pouquinho. Tem a Ocudus Academy com todas as aulas lá catalogadas, mais de 100 aulas lá para você, né? Estamos na live 115, informação lá, PDFs, todo o meu material está lá para você acessar, para você estudar, ver, rever, ver o vocabulário inglês que você precisa usar. Everything is there, ok? Ah, Cris, quero 1 a 1. Também temos atendimento 1 a 1, temos mentorias, né? Então, não dá desculpa, né? Não deixa passar mais um ano, né? Vai virar o ano e ainda não fala inglês. Jesus do céu. Treina teu inglês, vai lá, né? Trabalha para isso, foca, ok? Put your energy there, ok? I am here to help. Tô aqui para ajudar. Eu, meu time, tá? A gente está aqui recebendo vocês. Estamos, né, nas redes sociais. Às vezes eu não consigo responder, gente, porque realmente, thank God, things are busy, né? As coisas estão bem corridas aqui. Eu tô com vários projetos, mas a gente sempre dá um jeitinho. E não falho, toda quinta-feira eu estou aqui, né? Lá, tô doente, né? Toma um remedinho, fica boa, passa aqui, tô aqui para trazer informação e conteúdo de qualidade, quality content for you, ok? Bom, vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Não sei se, né, quem está aí assistindo, muita gente sei que vai assistir também amanhã, lembrando que essas lives, elas ficam por um tempo no ar, né, para ajudar quem não conseguiu, tá às 7h07 da noite no horário do Brasil, ou às 10h07 da noite aqui no horário do Reino Unido, né, obrigada quem está aqui, né, todo mundo que assistiu, prestou atenção, vi que teve bastante gente aqui, né, na live. Eu sei que às vezes as pessoas têm um pouquinho de vergonha de comentar, I know, in English especially, né? Às vezes, ai, Cris, tenho vergonha de comentar em inglês e tal, né? Mas lembrando que se você compartilhar esse conteúdo, ajuda o nosso canal, ajuda mais gente a conhecer. Se você conhecer aquela pessoa que, pô, precisa do inglês, mas não tá tendo como investir, toda quinta-feira nós estamos aqui, every Thursday, toda quinta-feira, sem falhar, né? Estamos na live 115, quer dizer, o ano tem 52 semanas, né? Então já há mais de 2 anos que a gente está sempre aqui trazendo conteúdo de qualidade, tá bom? E qualquer pergunta, we are here. Se não for você, quem? Se não for agora, quando? If not you, whom? And if not now, when? Ok? Então, não espera anos e anos para você melhorar a sua vida. Hoje é estatística, tá, gente? Só você dar um Google, você vai achar uma pessoa no Brasil que fala inglês chega a ganhar até 60% mais, de 35% a 60% mais no salário, tá bom? Tem mais oportunidades, tem como acessar oportunidades, né, mais legais de carreira. Então, assim, o inglês abre muitas portas, ainda é uma vantagem competitiva no Brasil, e não tem desculpa, tá, gente? Don't give excuses, né? Ai, mas quem não tem dinheiro, né? Esses dias uma cliente me ligou, uma possível cliente, ela falou assim, Cris, mas eu sou pobre, né? Eu falei, então, não tem dinheiro? Ok, eu tô toda quinta-feira, é a minha contribuição, gratuitamente. E, gente, é o mesmo material que eu uso com o pessoal, os executivos que eu trabalho, tá bom? Mesmo material. Por quê? É a minha contribuição. Eu, né, me sinto abençoada e sinto que posso ajudar na vida de outras pessoas, tá bom? Mas se conecta, né? Não é porque é de graça que não tem qualidade. Às vezes a gente tem, né, tem essa mania de achar, é de graça, não tem qualidade. Não, eu trago a aula aqui, é 1 hora, não é uma dica, são aulas, né? Para você poder ter acesso a essa informação, tá bom? Genilda, saudade de você também, querida. Ai, tá tudo bem por aí? Espero que sim. Calorão aí no Brasil, né? Apesar que me falaram que hoje estava uma temperatura um pouco mais agradável. Aqui a gente está com 5 graus, né? Um baque aqui que mudou a temperatura e a gente deve chegar a alguma temperatura negativa aí no final de semana.
segura, né? Haja cobertor e edredom. Mas enfim, né? Ainda bem que a gente tem um teto, né? Tá bom, gente, olha, tô por aqui, o que vocês precisarem, semana que vem estamos aqui de novo. Lê, já sabemos o tema para semana que vem? Do We Know? Sim, os erros nos e-mails. Ah, quer escrever e-mail em inglês? Sabe escrever e-mail em inglês? Então vamos entender o que não fazer, né? Aí sim, ó, não faz isso, cuidado com aquilo, cuidado, e no meio a gente dá as dicas de como fazer, né? Porque é sempre assim, né? O não e o sim, a gente precisa saber o que fazer. Genilda tá morando em Santa Catarina, que legal! That's very nice. Wow! Santa Catarina is very beautiful, right? Is a beautiful place in Brazil. Blessed people from Santa Catarina, né? É um lugar muito bom de morar, uma qualidade de vida muito boa, né? Pelo menos é o que dizem. Nunca morei lá, já fui a passeio uma vez também, não é que eu fui muitas vezes, mas um lugar muito bonito, com certeza. Very, very pretty place. For sure. Brasil é lindo, né, gente? Ai, que saudade do Brasil. Oh my gosh, I miss Brazil so much. Ok. Mas sou suspeita para falar, né? Bom, enfim, muito boa sorte aí, tá, Genilda? Deus te abençoe aí em Santa Catarina, e a gente vai se falando. Toda quinta-feira estamos aqui. Convida os amigos, né? Todo mundo que tá por aqui, manda aviãozinho, né? Fala, ó, vai ter live. As pessoas já estão sabendo, né? Também depois de 2 anos, né? Consistência, que a gente está aqui na live toda quinta-feira. Então, comentem com os amigos, divulguem, compartilhem, né? Porque toda quinta-feira nós estamos aqui trazendo conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Em inglês, in English and in Portuguese, talking about behavioral behavior, talking about behavior, né? Falando sobre comportamento, bringing some insights from positive psychology, neurolinguistic programming, coaching and hypnosis, not entirely, né? Faz tempo que eu não faço uma hipnose online, né? Acho que a gente podia pensar nisso, né, Lê? Pode ser. Hoje eu fiz um script de hipnose, gente, incrível, incrível. Eu vou deixar lá na plataforma para vocês. Muito bom mesmo, assim, de falar, uau! Essa aí, né, chegou lá no consciente, no subconsciente, chegou em, né, alfa, beta, gama, enfim, foi embora. Mas, enfim, né, só para a gente se conectar. Ok, a Genilda está na primeira vez na live. Ai, que bom que você gostou. Que bom que você gostou, I'm happy. Vem mais vezes, tá? Vou ficar te esperando aqui, Genilda, ok? Toda quinta-feira, convido os amigos, né? Todo mundo que tá aqui, manda aviãozinho, fala, gente, ó, tá tendo essa live de inglês, falando de inglês, coaching, psicologia positiva, hipnose, coisas de trabalho, né? Falando sobre LinkedIn, entrevista de emprego, como você faz o pitch do elevador, falando da Smart Techniques, né? O Star Techniques, várias informações aí, o Grow Model, né? Do coaching, então muita coisa legal para vocês, tá bom? Gente, é isso, ó, beijo no coração. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, ninguém, né, quiser falar nada, o pessoal fica às vezes com vergonha, depois me manda no direct, né, as perguntas, mas pode mandar, ter problema não, tá? Porque às vezes tem vergonha de falar aqui no ar, né? Mas a gente tá aí para atender, e no que eu puder, vou sempre estar respondendo, tá bom? Então, ó, gente, beijo no coração de vocês, e a gente se vê quinta-feira que vem. We'll see each other next Thursday, 7/7 in Brazil, 7/7, okay? And here in the UK, 7/10, ok? Então, 7:10, 10:07 aqui e 7:07 no horário do Brasil, tá bom? Então, beijos. Lu, obrigada. Beijo do Brasil aí também. Ai, que delícia, adoro o Brasil. Também a primeira vez que está participando, Lu? Seja bem-vinda, minha querida. Isso mesmo, vamos lá, bora gastar esse inglês aí, tá bom? E se a gente, não importa onde a gente está, sempre é tempo de aprender, mas a gente precisa dar o primeiro passo. We have to give ourselves, okay, the opportunity to take the first step, né? É nos dar a oportunidade de dar o primeiro passo, tá bom? Então, gente, é isso, ó. Beijo mais uma vez, tchau. Ai, não quero ir embora, adoro as lives aqui, gente, adoro estar com vocês. Mas, né, vamos lá, que amanhã tem mais, né? E aqui já são 11h25, já tô quase virando abóbora, né? Quase meia-noite, já vou virar pumpkin aqui, tá bom, gente? Ó, beijo no coração de vocês, e a gente se vê quinta-feira que vem. We'll see each other next week. A Dê tá mandando aqui um beijo. Dê, que saudade de você. Ai, meu Deus. Depois me conta como é que estão as coisas, tá? Ó,
Kisses for you, for Maria, ok? I love you. Take care, take good care of yourselves, ok? Então, gente, ó, beijão. A gente se vê semana que vem de novo. Veja a hora, já tô contando os dias para quinta-feira. Beijos, tchau. Kisses, bye, bye. Cheers.